8 da noite. Histórias de superação da vida real. Pessoas que começaram do nada. Outras que perderam tudo, mas deram a volta por cima. Histórias de bastidores. Apresentação Elias Fernandes. Histórias de bastidores. Muito bem, você está ligado na sua 104,9. Hoje estamos com o podcast História de Bastidores. Quero já agradecer a Deus pela sua vida, onde quer que você esteja. Muita gente ligado aí na Suécia, pessoal ligado conosco aí também em Portugal, pessoal de São Paulo também ligado conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos com o prefeito Augusto Castro, mas agora eu quero falar com o Augusto Castro. Nós vamos começar já o nosso boa noite, Augusto Castro. Boa noite, pastor Elias. Boa noite, ouvintes da Proebs FM. É um motivo de alegria poder hoje participar, né, na noite desta terça-feira desse programa, e tem tudo a ver com a minha história de vida, né? Exato. Estou vendo aqui história de bastidores. Eu estou vendo aqui várias perguntas. Nesta data de 22 de agosto de 2023. Ok, essa entrevista, esse podcast, com certeza vai ficar na sua história. E nós queremos iniciar. As perguntas elas são pontuais e vai prosseguindo. Primeiro eu quero saber quem é Augusto Castro. É uma pergunta fácil, mas às vezes difícil de ser respondida, viu? Não é não. Elias, eu sou filho de Ibicaraí, né? Itabuna sempre abraçou e continua abraçando quem vem para aqui para produzir, para pensar a cidade, para trabalhar. Eu cheguei aqui em 1982. 81 para 82. Eu tenho 4 irmãos, né? Certo, aí agora vamos ao seguinte. Aqui primeiro eu quero saber o Augusto, pra gente prosseguindo. Primeiro o Augusto Castro, eu pensei que você era de Itabuna, você é de Bicaraí. Bicaraí, não é isso? Filho de Bicaraí, meu pai. Aí agora eu falo um pouco sobre o seu pai, meu pai tem 97 anos, fez agora. Legal, que coisa maravilhosa. Judásio, funcionário da Santa Casa. Eu morei em Bicaraí na minha infância, na minha adolescência, vim para Itabuna também na minha adolescência. Então vamos falar agora, lembrar, Augusto, nós vamos falar agora sobre a cidade natal. Nós já sabemos. Agora vamos falar o seguinte, você falou sobre os seus pais. Vamos dar uma paradinha sobre os seus pais. Qual é o nome dos seus pais? Os dois estão ainda vivos? Meu pai tem 97 anos. Judásio Castro, funcionário aposentado da Santa Casa, trabalhou no Calixto, no Manuel Novaes, muitos anos. Eu já frequentava muito ali a instituição. Minha mãe Mariana Castro, filha também de Ibicaraí. Legal. Meu pai é filho de Condeúba, ali na região de Vitória da Conquista. Minha mãe, 5 filhos comigo, né? Exato, é isso que eu quero saber. Exato. Eu vou tirar esse papel aqui para você não adiantar. Eu tenho quatro irmãos. Sim. Rose Castro, foi vereadora. É isso que eu quero saber, seus irmãos também. Quantos irmãos você tem? Luciana Castro. E foi vereadora, né? Marta Virgínia, Adriano Castro. Ela foi vereadora aqui. E minha mãe era mulher, primeiro uma doméstica, dona de casa, nunca trabalhou fora, mas dona de casa, uma pessoa de luta, de roça, e viveu muitos anos na roça. Meu avô Narcísio, pai de minha mãe, tinha propriedade lá em Ibicaraí. Minha mãe sempre foi da parte rural mesmo, veio para aqui junto com meus pais, né, com meu pai, e constituímos, né, a família realmente muito dedicada,
muito focado ao trabalho, muito simples. Eu consegui superar, né? Minha mãe faleceu, eu entrei... Quantos anos você tinha, Augusto Castro, quando a sua mãe faleceu? Agora, Elias, foi quando eu saí... Foi exatamente. Quando eu saí da... É exatamente. Da UTI. Lembro. Eu entrei no hospital dia 22 de março de 2020. 22 de março de 2020. Com sintomas, agravou na situação que Itabuna conhece, que é a Bahia, todo o Brasil, viu no meu estado de saúde. Eu vejo aqui esse programa, momento de superação, momento de história. Exatamente. Eu fui uma pessoa que, graças a Deus, sempre tive Deus no fundo da minha alma, do meu coração, sempre presente, sempre orando, sempre acreditando. Mas quando eu entrei no hospital em 2020... Mas nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero... Minha mãe faleceu em julho. A questão da sua mãe, Júlio. Minha mãe faleceu em julho de 2020. Certo. Acometida pela Covid. Certo. Observe bem, você que está ligado conosco, nós estamos entrevistando o Augusto Castro sobre a história de vida dele. Nós vamos falar sobre vários assuntos. Você já sabe que ele é de Ibicaraí, mas Itabuna, na realidade Itabuna adotou Augusto Castro. Agora, Augusto, vamos falar primeiro sobre a sua infância, especificamente sobre a sua infância. A sua infância, ela foi uma parte em Ibicaraí e depois você veio com... Ibicaraí e Itabuna. Eu vim para aqui, quando eu cheguei de Ibicaraí, fui morar no Pedro Jerônimo. Tem uma história de Pedro Jerônimo muito interessante. No Pedro Jerônimo, morei muitos anos, fiz parte de associações de moradores, de entidades, vim trabalhar no governo de Ubaldo em 83 a 88. Fiz parte da Associação de Moradores do Pedro Jerônimo, da juventude do PRN na época de partido, da juventude do PSDB, da juventude do PMDB, sempre focado para atividade política. Agora, me fala uma coisa aqui, para a gente voltar à infância. Você lembra de uma mulher chamada Célia? Você trabalhava ainda, naquela época você ainda vendia pão. Teve uma época em que você passou, estava chovendo, a sua sandália quebrou e ela pegou a sandália e deu para você. Você lembra desse assunto? Lembro. Ela ligou para mim essa semana, quando eu disse que você viria, ela disse, eu conheço a história do Augusto Castro. Uma certa vez, ela deve estar ouvindo agora, é bom você mandar um alô para ela, sobre essa história. Você estava vendendo pão, ainda adolescente, aí na época de chuva a sua sandália quebrou, aí você ela perguntou o que foi que você disse, olha, a minha sandália quebrou, aí ela pegou a sandália dela e deu para você. Pois é, eu no Pedro Jerônimo trabalhei muito cedo, trabalhei como ali office boy da prefeitura. Legal. Muitos anos, trabalhei pegando um carrego ali na Cesta do Povo, ali no centro da cidade, do lado da associação. Adolescente nessa história. Ainda adolescente. Trabalhei vendendo picolé. Legal. Vendendo juju e vendendo pão. Olha. E ali, 4 da manhã, 5 da manhã acordava e ia botar um cesto de pão, pegava aquela avenida ali da Pedro Jorge, aquelas avenidas cheias de buracos na época. Cheio de buraco, sem estrutura nenhuma, mas sempre assim muito focado, muito trabalhador. Isso é importante. Graças a Deus, Deus me deu saúde, me deu vontade de realizar, de trabalhar, de superar e de sempre buscar algo melhor, de vencer na vida. Então, Dona Célia, forte abraço. Eu tenho sim boas recordações dessa comunidade do Pedro Jerônimo, ali da região. Hoje ela tem problema de vista, ela não vê. E ela disse, olha, pastor, se eu tivesse condições, eu iria assistir lá, ver. Mas eu vou ficar daqui ouvindo. E ela certamente está ouvindo toda a sua história. E ela foi longe, viu? Foi longe. E é interessante, Augusto, que muitas vezes as pessoas não sabem como você chegou aqui, né? Como você chegou a ser prefeito, mas tudo tem uma história. As pessoas muitas vezes querem... Nada na vida é por acaso, né? Querem pular etapas. E a vida não se pula etapas. A vida tem uma história. E esse programa História de Bastidor, eu vi aqui, você deve conhecer o Rony do Grupo Padim. Sim, demais. Ele tem uma história de vida. Rapaz, ele começou a falar sobre o pai e começou a chorar. Então eu acho interessante. Eu entendo que teria que ter um programa
programa independente que não seja político, mas um programa que... De vida, né? Vida das pessoas. Então a Proelv está trazendo hoje para você que está no nosso Face, nosso aplicativo, você que está na 104,9. Hoje nós estamos entrevistando o Augusto Castro, prefeito de Itabuna. Mas até agora nós estamos falando sobre a sua adolescência. Agora vamos falar a infância. Já falamos a adolescência, agora a sua época de jovem, vamos dizer assim. Você já estava em Itabuna, estava trabalhando. Fala um pouco sobre a sua juventude. E ali na comunidade do Pedro Jerônimo, é muito relacionado, muito bem posicionado, sempre fui muito comunicativo. Participei de time de futebol com o Tim. Você conheceu o Tim? Já ouvi falar, então. Tim era um treinador de Itabuna. Exato. Muita gente conhece, a cidade conhece, faleceu. E eu participava de muitos campeonatos ali na comunidade do Pedro Jerônimo, dos Isos, São Pedro, Daniel, Fonseca, São Caetano. Quer dizer, envolvendo aquela juventude, mas sempre assim, procurando focar para crescer na vida. E aí o Baldo ganha a eleição e fui para a campanha de... Pode falar, porque nós entramos aqui no... Pode começar. Fui para a campanha de Ubaldo em 82. Participei da campanha de Zé Soares Pinheiro, Pinheirinho. Pinheirinho. O Baldo ganhou a eleição. Eu já estava participando da Associação de Moradores do Pedro Jerônimo. Foi quando eu fui convidado para participar do governo. E no governo de Ubaldo, eu trabalhei com o doutor Zito, médico. Época de jovem aí, né? Esse aí, né? Jovem. Doutor Zito, 18 anos. doutor Lessa, Alberto Zez Lessa, doutor Biratã, vários médicos. E nesse contexto, eu estava na prefeitura, trabalhando na Secretaria de Saúde e sempre atendendo a comunidade que precisava ali de uma assistência, de uma medicação, de um apoio, de uma cesta básica, de uma ação. Então eu sempre fui muito envolvido com esse trabalho da juventude, de associação, de futebol, sempre ali atendendo e servindo as pessoas. Legal. De lá para cá despertou a vontade. E que daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Pois é. Olha, tudo bem, você está ligadinho na 104,9, o programa hoje é História de Bastidores. E hoje eu estou tendo o prazer de levar para vocês a história do Augusto Castro. Porque muitas vezes você vê Augusto Castro como político, como prefeito, mas não sabe o que ele fez, como chegou. A sua história confunde com a história de muitas pessoas que chegaram a algum lugar e muitas vezes até não frequentou uma universidade, mas a universidade da vida ele frequentou. E falando em universidade, eu quero saber, agora o Augusto Castro, a sua formação escolar. Pois é, eu terminei o 2º ano de formação. Fiz curso técnico, Certo. contábil, mas não fiz faculdade, não terminei a faculdade. Eu até me matriculei na faculdade, porque eu entrei para a vocação política. Volto a dizer, no governo de Ubaldo, eu tive a oportunidade ali de me relacionar com vários setores, várias secretarias de Estado, vários órgãos, vim trabalhar na LBA, e aí me dediquei para a atividade política, de associação de moradores, funcionários da prefeitura. Eu fiquei no governo de Ubaldo de 83 a 88. Em 1988, eu fui morar em Brasília. Eu fiz parte da juventude do PMDB. E um grupo de jovens saiu daqui no ônibus da prefeitura, ali na Praça José Bastos. Maria Alice era presidente da época do PMDB. E saíram um grupo de jovens para Brasília. Legal. E lá eu fiquei. Eu fiquei em Brasília em 89. Porque ali você tinha uma eleição de presidente da República, o Ulisses Guimarães disputou junto com Valdir, o colégio eleitoral, junto com Álvaro Dias, com a Iris Rezende. E eu fiz parte daquele movimento de apoio à candidatura de Valdir Pires, que tinha sido governador no PMDB. No PMDB Valdir se elegeu governador da Bahia em 1986. Eu estava na juventude do PMDB. E o prefeito era o Baldo. Fernando era deputado federal. Daqui. Em seguida, 88, eu no governo de Ubaldo, mas sempre prestando serviço ali às entidades, à LBA, associações de moradores, servindo, quem mais precisava naquele momento. E em Brasília eu fui trabalhar com o deputado federal Dorico Pinto. Fiquei 1 ano com o deputado Dorico Pinto. Ele está até, inclusive, em São Paulo, hospitalizado. Desejo aí a
recuperação plena da saúde dele, o filho dele, deputado federal Dorico Júnior, ex-deputado federal 2 mandatos. E lá fiquei em Brasília, me relacionei, vim trabalhar depois, quando o Collor ganhou a eleição, vim trabalhar no Lactário, na LBA, Legião Brasileira de Assistência. E na LBA eu pude servir muitas as entidades, as associações de moradores, as entidades como a LBV, a PAI. Então de lá eu criei essa relação, mas muito focado em um dia ser candidato a vereador em Itabuna. Aí Deus me deu a oportunidade, né, em seguida. Então vamos analisar aqui, você que está ligadinho na 104,9, estamos com o prefeito Augusto Castro, hoje estamos falando com Augusto Castro, o seu nome completo é? Augusto Narciso Castro. Ok, nós estamos hoje falando com o Augusto Narciso Castro, que hoje é o prefeito da cidade. Mas até agora nós estamos falando um pouco sobre a sua história. Você já sabe que ele é de Bicaraí, foi adotado em Itabuna, já sabe que eu não sabia que você morou em Brasília, eu não sabia que você, e o povo de Itabuna também não sabia da sua história, do envolvimento já cedo na política, né? Muito cedo. Olha que coisa maravilhosa. Então isso, Augusto E Castro... Rosivaldo Pinheiro sabia. Isso leva a sociedade a entender um pouco que você não é um leigo na política. Isso é muito importante, o que nós estamos fazendo aqui. Como eu te disse, não é um programa que nós vamos falar sobre política, sobre história de vida. E na história de vida, é claro, a política faz parte da vida do Augusto Castro. Agora vamos falando sobre profissão, nós já percebemos que você adotou também, de alguma forma, a profissão servir a comunidades, pelo que eu percebo, não é isso? Pois é, quando você gosta da atividade política, quando você vive em sociedade, quando você tem um trabalho social, assistencial, você contribui, independente do mandato ou sem mandato. E eu sempre contribuí ao longo desses anos. E, né, naturalmente, surgiu, né, a atividade que eu hoje estou prefeito. Minha irmã se elegeu vereadora, meu sonho era ser vereador. Fui de 89, no governo Collor, 90, fiz um trabalho regional com alguns municípios, trabalhei na Associação dos Municípios da Região Sul, Extremo Sul, na MURC, me dediquei, conheci minha atual esposa, a advogada Andréa Simas Castro, aqui em Itabuna, e aí ficamos noivos, namoramos, noivo. Ela advogada, me estabilizei junto com ela, fui buscar carreira profissional com sucesso pleno. E de lá veio a experiência da vocação municipalista, da convivência com vários prefeitos, vereadores, liderança, deputados federais, estaduais. Quer dizer, eu vivo intensamente a política. Olha, interessante. Eu acredito que a nossa secretária Rebeca vai estar conhecendo ele agora, né? Não, falando a Rebeca Santos aí, ó. Porque nós não sabíamos disso, né, Rebeca? Eu acredito que o pessoal que está aqui também não sabia. Agora, falar em Andréia, vamos agora entrar em família. Primeiro, eu quero saber o seguinte, de quem foi a primeira investida? Foi do Augusto Castro ou da Andréia, para que vocês se encontrassem e falem um pouco se os dois. Aí você vê a paixão de primeira vista. A gente num evento lá em Ilhéus, de um carnaval em Ilhéus, pude conhecer ela, né? E a família, de lá pra cá, mão e braços juntos. Vocês têm quantos anos juntos? Tente adivinhar. Tem o quê? Nós temos 20 anos. 20 anos. 20 anos, é muito tempo. Legal. É muito tempo de história. Eu tenho uma filha que vai fazer 13 anos agora, Melissa. Muito dedicada, estudiosa, quer dizer, construiu a família, né, numa base que é fundamental, a união, o respeito. E lá para cá, o apoio dela foi fundamental para o meu sucesso político, o meu sucesso profissional. O sucesso dela profissional também é o meu apoio. Quer dizer, nós fizemos um casamento perfeito e, graças a Deus, Deus nos abençoou de forma profissional, de forma de vida, de forma espiritual. Quer dizer, tenho muita confiança em Deus e hoje
dirigindo em Itabuna, né, Altair? Muito bem. Lembrar, você está ligado na 104,9, o programa é o podcast História de Bastidores. Hoje nós estamos entrevistando o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Hoje nós já sabemos a história dele, toda a sua trajetória. Quem sabe você era eleitor do Augusto Castro, mas não sabia um pouco da história dele. E você que não é eleitor também, hoje você já está conhecendo que o Augusto ele não caiu de paraquedas. Muita gente acha que você caiu de paraquedas. Mas não é assim. Na vida, a história. Mas é isso. Tudo. A história de bastidores está trazendo aqui muitas coisas que eu não sabia. Essa questão, você já está se envolvendo. Eu soube, Augusto, que uma certa vez você juntou um grupo de, me parece que foi de prefeitos, foi isso, em Brasília. Isso aí é constante. Essa história aí. Pois eu trabalhei na MURC, conforme eu relatei aqui. Eu reuni os prefeitos para ir em Brasília, formar audiência com os ministros, prefeito de Itapé na época, a prefeita de Floresta Azul na época, Liette Carvalho Farias, faleceu agora, da Mangabinha, prefeito Borel de Barro Preto, prefeito de Chico Olavo, que é atual ex-prefeito de Santa Cruz da Vitória, Lula Sampaio, inclusive acabei de falar com ele agora, que tem uma filha dele está hospitalizada no Calixto, Hospital de Costa, dando assistência a esses municípios todos aqui, é muita Brasília fazer essa companhia, levar as reivindicações e marcar as audiências com os ministros de Estado. Então, quer dizer, é uma história de política, de vivência, acumulada ao longo dos anos. Eu acho que faltou algumas oportunidades de citar um pouco isso, porque a campanha eleitoral é um pouco curta, a mensagem chega muito rápido, mas essa entrevista e esse bate-papo de história de bastidor, a gente pode já relatar, a gente vai inclusive citar isso mais, né? Exato. Nas nossas entrevistas, nos programas, quer dizer, falar um pouco das redes sociais, da história, porque ninguém cresce à toa. Exatamente. Tudo na vida tem um sentido. Se pular etapa, não dá certo. Adianta, você tem que ter paciência com o processo, na vida como um todo. A etapa é fundamental seguir para você ter o sucesso. Deus escreve certo com as linhas certas. Exatamente. Certas. Então isso é fruto de dedicação, de trabalho, do bem, da confiança em Deus, da perseverança, da força, da fé. A gente está hoje aqui, Elias, do seu lado, né? Do lado aqui dos ouvintes da Proeves FM, os irmãos. Da nossa cidade, da região. Eu sei que você tem um programa que dedica por muitos anos, eu conheço o programa, eu conheço o perfil do programa, um programa que fala em Deus, que fala em cidade, que fala em família, que fala nas pessoas, é isso que importa para todos nós. E hoje a gente conversar um pouco com a Proeves, eu estou conversando com a cidade, né? Eu estou entrando de casa em casa aqui conversando nesse horário. Hoje o dia foi tenso e foi cansativo, porque teve uma série de eventos, uma série de atividades, posse na prefeitura, de secretário, um evento agora na BB, telefonema, audiência, despacho na Secretaria de Infraestrutura, é o dia a dia de uma cidade. Mas isso tudo a gente consegue tocar com a força de Deus, com a fé, com a esperança, com as orações. Então é fundamental a gente conversar um pouco e dizer do que nós somos, o que fizemos, o que desejamos fazer hoje como prefeito, como cidadão. Muito bem. Lembrar, você está ligado na 104,9, Proeves FM. Vamos aí melhorar um pouquinho aqui, né? Você está ligado na 104,9, Proeves FM. E lembrar, história de bastidores. Hoje você está ouvindo falar um pouco e vendo falar um pouco sobre a vida do Augusto Castro. Agora, você que ligou agora ao rádio, o Augusto Castro, ele é de Bicaraí, veio ainda adolescente para Itabuna e teve uma história, vendeu picolé, vendeu pão, vendeu juju. Então, muitas vezes você não sabe como o Augusto chegou aonde chegou. Existe por trás de tudo isso uma história muito bonita. Também, hoje nós vamos saber a motivação. É muito fácil entender a motivação do Augusto Castro com a questão de ser hoje prefeito. Agora, você me disse que o seu objetivo, a sua motivação antes era ser vereador. E o que foi que levou você a esse desafio? Primeiro, vamos falar, antes, voltar um pouquinho aos 2 mandatos de deputado estadual. Me fala um pouco a motivação para ser deputado, depois a gente chega... Pois é, voltando à área profissional. Graças a Deus, Deus me deu oportunidade. Deus me deu tudo na vida.
me deu minha saúde, minha recuperação, me deu família, me deu os amigos, me deu fé, me deu força. E eu cheguei em Salvador, fui trabalhar em Salvador, minha esposa é advogada, até hoje é advogada, Andréa Castro. E lá montamos um escritório na área pública, né? Certo. E com muito sucesso, crescemos profissionalmente, temos um reconhecimento profissional e boa parte da Bahia. Surgiu a oportunidade, trabalhei na Assembleia Legislativa. E aí surgiu a oportunidade de lançar minha irmã vereadora em 88. Lembro. Se elegeu com mais de 2.000 votos. Quase 2.100 votos em Itabuna. Foi uma das mais votadas da história. E aí, em 2010, surgiu, né, eu fiz articulação política para colocar o nome dela, surgiu e despertou a organização partidária do partido PSDB. Ok. E aí eu fiz essa organização partidária do partido na Bahia. E pude, com o diretório, com a relação minha no interior do estado, e aqui em Itabuna, construir o partido e cresci. E tive apoio de vários deputados, como Jutaí Magalhães, como Antônio Baçaí, como João Almeida, quer dizer, vários companheiros, vários membros do partido, e pude construir um partido junto com eles, com Nilo Coelho, com tantos outros, para me eleger deputado estadual, né? Através de um grupo de amigos. Ali conseguimos se organizar e me elegi com 31.000 votos. Votação baixa na época, né? Voto muito em 2010, 31.000 votos, representa os 50. E me elegi deputado estadual, eu e o deputado Adolfo Viana, que é deputado federal hoje, que é a líder do PSDB no Congresso Nacional. E aí, na candidatura de deputado estadual, construí um trabalho, uma relação, fortaleci muitas ações de saúde aqui em Itabuna, com equipamentos para os hospitais, ambulância e a série de ações. Aí fui para a reeleição de deputado em 2014, saí de 30.000 votos para quase 60.000. Maravilha. Quase 60.000. Em seguida, continuamos no trabalho, atendendo os municípios, atendendo as bases, atendendo Itabuna. Em 2016, disputei a eleição para prefeito, você lembra muito bem. Você sempre organizado no partido. E fizemos uma eleição bonita, mesmo com 9 candidaturas, né? Enfrentamos aí Fernando, o saudoso Fernando, esse prefeito, que ganhou a eleição. E aí, mas foi uma experiência grande para mim, porque eu pude conhecer a cidade, conhecer os problemas da cidade, conhecer a política localizada de uma eleição de prefeito. Foi uma experiência grande. Em 2018, eu fui para a reeleição de deputado estadual. Tive mais de 42.000 votos, quase 42.000 votos. Perdi a eleição, fiquei na suplência. Mas em função de legenda mesmo. Legenda mesmo. Coeficiente. Se elegeu deputado na Assembleia com 20.000 votos, com 22.000 votos. Tive o dobro disso aí. E aí veio a eleição, eu fiquei na suplência em 2018. Aí em 2018 perdi a eleição. Viabilizei para Itabuna os equipamentos com raio-x, equipamento de ambulância, ressonância. Na época conseguimos uma emenda que hoje compramos aí como prefeito. 3 ambulâncias, respirador. Foi quando eu peguei o Covid. Fiquei internado aqui na Santa Casa, graças a Deus, Deus me deu minha recuperação, minha saúde, minha vida, as orações de todos, né? E me recuperando, saí do hospital entre 22 de março, saí dia 9, 10 de maio. Fiz fisioterapia quase 60 dias. Deus me deu força, saúde, ganhamos a eleição de prefeito e hoje estou prefeito para poder a gente melhorar cada dia a vida das pessoas. Não é fácil você governar porque o cobertor é curto, as necessidades são gigantescas e os recursos são pequenos, mas nós estamos conseguindo avançar aí em vários pontos de uma gestão, pensando em melhorar a vida das pessoas. Então isso eu fico muito feliz em poder ser prefeito. Ser prefeito hoje você muda a realidade das pessoas. Você vive o cotidiano da cidade. Eu acordo cedo, durmo tarde, mas vivo constantemente, mesmo quando vou fazer uma viagem a Brasília, Salvador, eu estou em sintonia com a cidade, com os problemas da cidade. Quem tem que buscar as parcerias. Itabuna por si só não consegue. A gestão tem recursos para resolver os problemas da cidade, como infraestrutura, que agora nós estamos, inclusive na semana que vem, aproveitar um pouco e falar. A partir de quarta-feira que vem nós estamos licitando pavimentação de 11 bairros na primeira etapa. 11 bairros que nunca viu pavimentação, drenagem meio-fio. E nós estamos licitando a Praça Camacan, outras praças da cidade. De hoje a 8 também já estamos botando a licitação na Rua do Estádio Luiz Viana Filho.
É um projeto nosso, uma realização do nosso governo, com apoio do governo da Bahia, do governador Jerônimo. A segunda etapa, mais 16 bairros que vai ser pavimentado, fruto do recurso que nós conseguimos viabilizar junto ao Banco do Brasil. Itabuna conseguiu esse crédito com a União, hoje foi aprovado. Milhões, né? Foi aprovado hoje, o Tesouro Nacional STN deu aval da União para a operação de crédito do Banco do Brasil para infraestrutura, praças, saúde, mobilidade, educação, semáforo, iluminação. Uma série de investimentos que nós vamos mudar a vida da cidade com essas obras. Não dá para fazer tudo, mas você pode ter certeza que vamos avançar. Quer dizer, tudo isso fruto dessa dedicação, dessas viagens em Brasília, dessas viagens em Salvador, atraindo coisas para Itabuna. Como agora, aqui do lado da prefeitura, o novo Atacarejo. Vai gerar aí 500 empregos. Direto Atacarejo 350, mais as empresas que expõem os produtos, né? Que cada empresa expõe o produto, mais 150, quer dizer, 500 empregos só aqui na região de São Caetano. Fora a saída de Itabuna, ali do Cidadeli, na Posto Cachoeira, que vai ter, começaram as obras do novo Atacarejo lá. Quer dizer, tudo isso na articulação que nós estamos fazendo. O aumento agora da base do gás aqui, a Transpetro vai investir 100 milhões, ampliação aqui da planta, que vai gerar mais empregos, mais ICMS, quer dizer, Itabuna é polo comercial. Então o prefeito tem que viver o dia a dia da cidade, tem que viver a vida e o cotidiano da cidade. E eu procuro exatamente cumprir com isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer política, gosto de viver no mundo da política, e quando você tem a oportunidade de se eleger, fui legislador, hoje executivo, para levar algo para mudar a vida das pessoas é muito gratificante. Muito bem, você está ligadinho na 104,9, o programa Podcast História de Bastidores. Hoje nós estamos entrevistando o prefeito Augusto Castro. Você que ligou o rádio agora, o aplicativo, quem sabe o nosso Face, você agora vai saber. O Augusto Castro, ele é de Bicaraí, veio ainda adolescente para Itabuna, a Itabuna adotou o Augusto Castro, e a história dele de superação, foi vendedor de muitas coisas, ainda adolescente. A história da Célia, interessante, você não estava aqui, a Célia, quando eu disse que o Augusto Castro viria aqui, ela está ouvindo agora, ele disse, olha, pergunta ao Augusto se ele lembra daquela sandália que ele estava vendendo pão, a sandália quebrou, e eu perguntei o que ele estava um pouco chateado, e ela há mais de 30 anos atrás aí, mais, e ele estava chateado, triste, eu peguei a minha sandália e dei para ele, pergunta se ele lembra disso. É uma história maravilhosa, né? Então a gente percebe há mais de, eu acredito, 30, 40 anos atrás. Você tem quantos anos? 53. Então é 40 anos atrás. É muito tempo, né? Muito tempo. E ela está te ouvindo agora, coisa interessante. Dona Célia, forte abraço. Quero poder passar seu endereço aí para o nosso Elias, pastor Elias. Eu quero lhe dar um abraço aí, viu, Oswaldo Bahia? Marcar para visitar a Dona Célia. Ela hoje tem problema à vista, ela não... Eu quero marcar para tomar um café com a senhora aí. Eu lembro bem, tá passando um filme na minha cabeça aqui agora. Olha pra aí. Isso tem quase 40 anos, Oswaldo. Agora ela fez um pedido. 40 anos. Ela fez um pedido. 40 anos, porque o baldo, a última gestão de o baldo foi 83. Tem exatamente 40 anos. Ela fez um pedido a você. Diz a ele para trazer a minha sandália. Ô, Dona Célia, vou levar a sandália. Muito bem, o programa História de Bastidor é isso, é você conhecer sem a formalidade, sem aquela formalidade da política, Augusto Castro. Esse programa é isso, é tranquilidade, alegria, felicidade, as pessoas conhecer o Augusto Castro, não aquele que muitas vezes não dá para atender as pessoas lá no gabinete, as pessoas
volta um pouco chateado, né? O nosso, eu sempre falo do nosso secretário aí, eu já fui lá e já voltei um pouco zangado, rapaz. O nosso secretário que recebe tudo aí, né, secretário? Faz parte. Mas, gente, você que está ligadinho, a história do Augusto Castro, hoje você sabe que não caiu de paraquedas o Augusto Castro. Hoje você sabe que foi uma história de superação, teve que manter contato com muitos políticos, morou em Brasília. Agora eu quero saber o seguinte, Augusto. Eu tenho um candidato, um ex-prefeito, que ele disse que não quer nem saber de ser prefeito. A experiência dele foi terrível, ele disse que não quer. Eu quero saber, nosso irmão falou, rapaz, não me fale em ser prefeito. Aí eu pergunto você entende que 4 anos dá para deixar essa cidade? Essa cidade perdeu de 220 mil, passou para os 206, agora 180 e poucos mil habitantes. Ela encolheu ao longo da história de todas as gestões. Eu não quero culpar uma gestão, porque nós percebemos ali o extremo sul da Bahia cresceu, Vitória da Conquista cresceu. E o que aconteceu com Itabuna, Augusto? Todas as cidades que conseguiram crescer em nome de um projeto, em nome de uma organização, de um planejamento. Para você trabalhar qualquer projeto, 4 anos, para qualquer gestão, é muito pouco. Eu sempre fui a favor de um mandato de 6 anos, ou até 5 anos, sem reeleição. Mas 4 anos, no primeiro ano você assume para arrumar casa. E quem não planeja, não tem uma organização fiscal e não tem experiência administrativa, quando pega uma prefeitura, é muita coisa para resolver internamente. É quadro de funcionários, é obrigações, é projeto, é série. Para você ter uma ideia, Azevedo foi prefeito de Itabuna de 2009 a 2012. Ele encaminhou uma série de projetos, não é? Ganhou alguns, viabilizou outros, mas não conseguiu tocar uma obra importante, que é a obra do Pacão. A obra do Pacão até hoje está paralisada. Sabe quanto começou essa realização dessa obra? Em 2010. De lá para cá, está chegando a 13 anos que essa obra está paralisada com recurso em caixa, que nós estamos agora destravando com a Caixa Econômica dentro dos próximos dias para poder licitar essa obra. Então é muito pouco trabalhar um projeto, uma organização na prefeitura, uma cidade que tem muitos problemas, falta de abastecimento de água, que nós vamos resolver o ano que vem com mais água, falta de saneamento básico, que não tem, só tem 25% de esgoto tratado, falta de investimento nos canais, de uma boa drenagem, são poucos, não é? Falta de investimento aí em mobilidade, que no passado, e a cidade foi crescendo, é um grande polo comercial. Nós temos mais de 100 mil veículos registrados com a placa de Itabuna. Então trabalhar isso com todo, a parte ambiental, a parte da agricultura, a área da educação, a área da saúde, que é polo de serviço e consome muito a cidade, que nós recebemos aqui pacientes de quase 200 municípios que vem em Itabuna. Então é muita coisa para se realizar em 4 anos. Projetos para tirar do papel e virar realidade não é fácil. É você construir um edifício. Imagine só um prédio de 30, 40 andares. Imagine só você reconstruir, você governar, você manter uma cidade com tanta desigualdade na área social, com falta de investimento na educação que não fizeram no passado. Então, é muito pouco, até porque o primeiro ano arruma casa, segundo ano é projeto e terceiro ano é execução.
e quarto ano, execução e entregas. Então é muito complexo hoje, seja qualquer prefeito. Então as cidades que conseguiram desenvolver, teve reeleição. Salvador teve reeleição. Conquista teve reeleição. Ilhéus aqui, reeleição. Ipiaú, reeleição. Eunápolis, reeleição. Porto Seguro, Teixeira. Então, Itabuna acabou realmente tendo um pouco essa interrupção. Você acha que essas mudanças muito de gestão... Essa falta de continuidade atrapalha qualquer administração. Eu estou dizendo aqui, não é porque eu sou prefeito hoje não, que eu sou a favor da reeleição. Agora, se tivesse uma extensão de mandatos, vai ficar 5, 6 anos, aí eu sou a favor do fim da reeleição. Esticar de 4 para 5, de 4 para 6 anos. Ou coincidir as eleições. É muito cara o país hoje. 2 eleições de 2 em 2 anos. Exatamente, é. Uma eleição de 2 em 2 anos. Eleição de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Senadores. Exato. E agora prefeito e vereadores. Você entra numa campanha, termina a outra. Quando você pensa que acabou a campanha, começa a outra. E a nossa cidade é uma cidade política. É uma cidade que tem homens e mulheres que gostam, Exato. não é? Da atividade política. Cidade que vive isso no sangue. As pessoas vivem diariamente a política em Itabuna. Claro que muitas vezes aqui, quem está fora da administração quer entrar, quer ficar batendo, jogando pedra. Isso atrapalha qualquer administração. Mas nosso foco é as entregas, as obras, o investimento. E a gente tem o reconhecimento da população pelo trabalho, pela parceria com o governo federal, com o governo estadual, com os deputados federais, com deputados e senadores, para poder atrair algo para Itabuna. Então, quando você tem foco e tem dedicação, a gente consegue superar e fazer os investimentos que Itabuna carece. Muito bem, você está ligadinho na 104,9. Daqui a pouquinho já estamos chegando no final da nossa programação. E o Augusto Castro, agora nós queremos já... Augusto Castro é muito prático, né? Não tem você aí. Isso aí vai ficar na história, viu, Augusto? Vai ficar na história do... você, essa... Tá almoçando, na realidade. Tá almoçando agora. Tá almoçando. Coloque aí, ó. Coloque o vídeo para ele aí, para o pessoal ver aí. André, olha aí, André. Olha o corre do dia. Tive tempo de almoçar. Isso mesmo. Muito bem. Agora, enquanto o Augusto Castro está almoçando, na realidade, jantando, né, você que está ligadinho na 104,9, você começou a entender que a história do Augusto ela é muito, muito interessante e há uma sequência até chegar a ser prefeito. Agora, Augusto, você, claro, já está se preparando para a reeleição. Nós sabemos que Itabuna precisa de água para que gere indústria, para que as indústrias venham. Itabuna precisa também de um aeroporto, né? E Itabuna precisa gerar emprego, eu diria, mais permanente, né? E a gente percebe que isso ainda não aconteceu em Itabuna. Itabuna precisa. E eu pergunto a você, segundo mandato, se for a vontade de Deus, o desejo do povo, qual a sua expectativa ou qual é o seu projeto para o segundo mandato? Já que um mandato só não dá para fazer tudo que você gostaria. Primeiro, dar continuidade nas ações do governo. Com as obras agora aí, começar de pavimentação, investimento na saúde, investimento na área social que estamos fazendo, investimento no esporte com estádio que vamos licitar, investimento aí futuro na nova ponte que vai ligar o centro ali, o Príncipe Hotel Méria Amado, ao outro lado da Beira Rio, o viaduto aqui na rotatória do São Caetano, que nós vamos começar a obra do nosso governo atual, a ponte que vamos começar a obra do nosso governo atual, projetos do saneamento de Itabuna, que é uma grande obra, mas é cara essa obra. A obra tem que ter investimento do governo estadual e federal. Investimento em novas avenidas na cidade.
atração de indústria para Itabuna, Que é importante. novos empregos, postos de trabalho, industrializar a cidade, né? Novas universidades. Hoje Itabuna é polo de serviço. Polo de serviço para mim da educação. Né? Educação. Polo de saúde, o novo hospital de base, uma obra do nosso governo, bancada pelo governo da Bahia, promessa do governador, do ex-governador, ministro Rui, do atual governador. Investimento aí em várias áreas, como mobilidade urbana, a parte ambiental, projeto de revitalização do leito do rio. Então você tem que ter um projeto de continuidade de ações. E não se constrói um projeto, volto a dizer, em 1 ou 2 ou 3 anos. Você tem que ter o projeto, a estrutura, o projeto, a execução final e a finalização. Itabuna pode e vai avançar muito, e a população vai sentir isso a partir desse momento das entregas, das obras. Eu quero que a população de Itabuna me avalie como prefeito, não por 2 anos de governo, 2 anos e meio de governo, mas de 4 anos de gestão, ir para a reeleição com entregas. É isso que importa para qualquer administrador, e muito mais para mim. Muito bem, agora só as considerações finais. Eu quero agradecer ao Augusto Castro a sua vinda aqui ao programa o História de Bastidores, e quero deixar agora os microfones da Proebs FM para que você deixe a sua mensagem e fique à vontade para continuar comunicando com os nossos ouvintes. Primeiro, Elias, eu agradeço a oportunidade de poder participar hoje aqui à noite do programa aqui da Proebs FM, falar com os irmãos, com a cidade, com as famílias, né? Com os trabalhadores, dizer que nós estamos num caminho certo. Ninguém joga pedra, né, em árvores que não dá fruto. Eu vejo que aqui a oposição em Itabuna, ela não atrapalha Augusto, ela procura no dia a dia atrapalhar o crescimento da cidade. Isso é impressionante. Mas quando a gente tem foco e força e grupo político, a gente consegue superar fazendo as realizações. É isso que a cidade quer. A cidade está no rumo certo, a cidade tem muitos desafios, tem muitos problemas, tem. Eu não vou resolver como gestor em 4 anos, ninguém resolve. Em 8 anos, todos os problemas de Itabuna, vocês podem ter certeza que vamos avançar muito, como estamos avançando em vários setores da administração, para entregar uma cidade menos violenta, mais investimento na educação, no social, na cultura, na saúde, no esporte, um sistema de mais água aí agora. Quer dizer, tudo isso credencia a população fazer esse comparativo lá na frente. Então, eu agradeço a você, a sua família e a todos os ouvintes da Proebs FM. Muito bem, nós temos a música de Daniel Dial, Dono da Vida. É claro que o Dono da Vida permitiu que você saísse da UTI para ter essa missão. E essa música, o Dono da Vida, Daniel Dial, você dedica para quem? Para minha esposa, né? Para minha filha, para meu pai, né, meus irmãos, e dedico para a nossa cidade, Itabuna, e para o nosso governo. Que Deus abençoe a sua vida, e a semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Bora. Olha.